Boa noite, quinta-feira, 7 de janeiro. Hoje o destaque é dengue. Você vai ver que a situação de alguns bairros de Bauru é crítica. Na entrevista do dia, o infectologista Marcelo Pesce comenta a vacina contra a doença que acaba de ser lançada. O Nordeste e a Zona Sul da cidade apresentam alto risco de infestação de dengue. Mais de 5% dos imóveis têm criadouros do mosquito. Inclusão na escola. A gente revê o desafio da Rede Municipal de Educação para alfabetizar alunos com deficiência visual. Depois da divulgação dos dados do Lira, o levantamento que mostra o índice de infestação por Aedes aegypti na cidade, a Prefeitura intensifica a ação nos bairros com a situação mais crítica, mas depende também da ajuda da população. Nossa equipe visitou as duas regiões com os maiores índices de infestação em Bauru para saber como os moradores têm se mobilizado. Esse trabalho aí. Na frente da casa do Edgar, no bairro Isaura Pitagarmes, o lixo toma conta de um terreno da prefeitura. No espaço, uma escola em construção foi abandonada em meio ao lixo. Edgar reconhece que a culpa é dos próprios moradores que descartam sujeira no local, mas ele gostaria que algo fosse feito. Conforme dá para ver, boca de lobo com pneu jogado dentro, poças formando na porta da escola aqui. Todo lugar tem lixo, aparece de vez em quando alguém da prefeitura com uma maquininha, corta a grama. Cortar a grama só não resolve, tem que recolher o que tem de sujeira, passar a máquina e limpar mesmo. O filho dele, Davi, de 11 anos, sentiu na pele os efeitos da falta de cuidado com o lixo. Há 6 meses, o garoto teve dengue. Foi uma dor imensa, eu não conseguia me levantar para ir brincar com eles, eu ficava na minha cama praticamente. É triste ver isso, porque moradores mesmo aqui, eles têm a consciência que até eles mesmos podem pegar a doença, vem, traz até uma carriolas de lixos. De acordo com o Lira, um mapeamento que aponta a infestação por Aedes aegypti na cidade, o bairro está na região com o pior índice. O estudo também avaliou os tipos de criadouros encontrados. Aqui no bairro Isaura Pitagarmes, o levantamento aponta que os criadouros estão dentro das residências, em vasos de plantas e materiais depositados nos quintais. Mas para os moradores, espaços públicos como essa escola, abandonada há cerca de 10 anos, também são responsáveis pela proliferação do mosquito. Em junho de 2014, a nossa equipe esteve no local mostrando os transtornos causados pela construção inacabada. E a situação não mudou muito. A gente vê direto propaganda na televisão para que o povo colabore, né? Não deixe vazias com água. E não é isso que está acontecendo aqui, né? Está acontecendo ao contrário. O povo não está nem um pouco preocupado com o mosquitinho da dengue, né? Mas para o chefe da Divisão de Vigilância Ambiental, o problema está sim dentro das residências. Infelizmente, o Aedes está dentro da casa. Ele está próximo das pessoas. Você vai encontrar larvas também em terrenos baldios, mas numa proporção muito, muito menor, por conta do calor, do sol ao que o criadouro fica exposto ali. Ele explica ainda que a prefeitura já deu início a ações de prevenção em toda a cidade com base no estudo, mas pede a ajuda da população. Na realidade, a gente faz esse levantamento de índices, levantamento de tipos de criadouros por bairro, para poder desencadear algumas ações específicas para cada bairro, para cada tipo de criadouro a ser trabalhado ali. A ideia é levar as informações de como é feito o controle, como deve ser feito o controle, para que as pessoas participem do controle com a prefeitura. Porque só a prefeitura não resolve o problema. O Aedes ele leva uma semana para se desenvolver. Então, a partir do momento que o mosquito colocou o ovo, depois de uma semana você já tem um mosquito adulto voando. É um tempo muito curto para que você consiga uma ação da prefeitura que volte na mesma casa toda semana.
Ajuda que precisa vir de diferentes pontos da cidade, porque o que muda de um bairro para outro são apenas os tipos de criadouros. Esse condomínio fechado na Zona Sul, por exemplo, está na região com o segundo pior índice de infestação. Aqui, as casas em construção e as plantas, como as bromélias, são as principais ameaças. Por isso, os moradores se uniram contra o mosquito e já traçaram algumas metas, entre elas a contratação de um funcionário para fiscalizar as residências. A gente vai selecionar um morador para ser responsável pela sua rua. Então, de tempo em tempo, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, ele vai estar passando nos seus vizinhos e lembrando-os da importância de limpar o seu quintal, de procurar possíveis focos, né? E também a gente está à procura de um funcionário, né? A gente está atrás de um funcionário que vai ser um agente fiscal do condomínio, fazendo esse papel de orientação, procurando possíveis focos, né? Inclusive nas construções. Outra aposta dos moradores é conscientizar as crianças por meio de palestras e gincanas. Eles são excelentes fiscais, então se nós tivermos eles conosco, vai ficar bem mais fácil. A intenção é mostrar para eles que existe, né, essas larvas, elas existem, onde elas estão, então o fato de eles procurarem, eles já vão saber mais ou menos onde está, conseguir evitar e ajudar os pais, né, nesse controle. E amanhã o coordenador estadual de Defesa Civil vai estar aqui em Bauru para discutir estratégias conjuntas de combate ao Aedes aegypti. O encontro vai reunir prefeitos, secretários de saúde e coordenadores de defesa civil de cidades da região. A reunião faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, doença que pode ser provocada pelo vírus Zika, transmitido pelo mosquito. Nós exibimos uma reportagem ontem que mostrava o abandono de terrenos em 2 bairros de Bauru. A população reclama que a sujeira atrai animais peçonhentos. A assessoria de imprensa da Prefeitura respondeu aos nossos questionamentos sobre o assunto. Em relação à rua Armando Turtelli, no Otávio Razzi, a Secretaria Municipal de Obras informa que vai recuperar a via assim que outros serviços previamente agendados sejam concluídos. Em relação aos terrenos sujos, eles pertencem à malha férrea. O município se compromete a notificar a concessionária para fazer a limpeza. Já sobre os problemas no Jardim Nicéia, a Vigilância Ambiental vai enviar um fiscal para identificar e também notificar o proprietário. Há registros de chuvas em pontos isolados no extremo norte do estado. Nesta sexta, o tempo se mantém mais estável, com possibilidade de pancadas de chuvas apenas no período da tarde. Para Bauru não há previsão de chuvas para hoje, mas podemos ter registros nesta sexta. Agora a umidade do ar é baixa, de 36%. A velocidade dos ventos também, 4 km por hora. Hoje a mínima foi de 21 e a máxima chegou a 34 graus, a maior temperatura do novo ano. Amanhã os termômetros devem variar entre 25 e 33 graus. No próximo bloco a gente fala sobre a vacina contra a dengue, que acaba de ser aprovada no Brasil. Quem comenta a eficácia do composto é o infectologista Marcelo Pesce. Voltamos daqui a pouco. A Anvisa liberou agora, no início do ano, a primeira vacina contra a dengue. Produzida por um laboratório francês, ela é indicada para a faixa etária dos 9 aos 45 anos. Nós consultamos um especialista que comenta o que podemos esperar dessa vacina. A liberação da primeira vacina contra a dengue representa um avanço no combate à doença. E sobre esse assunto eu converso com o médico infectologista Marcelo Pesce. Como que essa vacina foi desenvolvida, doutor? Bem, essa vacina, por ser o vírus da dengue, você não tem um vírus contra a dengue, você tem 4. Então você precisa de uma vacina que abrange os 4 tipos de vírus com as suas peculiaridades. Então o pessoal desenvolveu o que chama de vírus quimérico, né? Você utiliza uma parte de um vírus e introduz ali outros, então na verdade você fabrica um novo vírus capaz de ter a capacidade imunogênica, vamos falar assim, que a gente necessita. Então, assim que essa primeira vacina foi pensada, né, e assim que ela está sendo lançada. Foi divulgado que a vacina ela tem um percentual de eficácia de 65%. O que significa esse percentual? Isso varia de acordo com a faixa populacional.
e com os 4 tipos de vírus de dengue, você pode ter, por exemplo, para alguns tipos de vírus, um índice maior, uma proteção maior, para outros menor, né? Então, são essas questões que entram e de acordo com a faixa populacional. Então, ela foi liberada para uma faixa populacional de 9 a 45 anos, se não me engano, que é a faixa que ela responde melhor. Ela pode ser utilizada em outras faixas etárias, contudo, a gente aí pode ter uma resposta menos eficaz, vamos falar assim. Toda vacina ela tem essa limitação por uma faixa etária? Vou dizer para você que a faixa etária limita sim, né? Quer dizer, o que a gente tem, por exemplo, tomar um exemplo comum que é a vacina contra a gripe. Ela funciona muito bem em certos grupos populacionais. A faixa que mais precisa, vamos supor, a população idosa, ela continua a fazer diferença, mas cada vez menos, porque a capacidade de resposta do organismo também cai. É um fenômeno da senescência, do envelhecimento, que a gente responda menos às vacinas à medida que a idade avança. No Brasil já existem, né, outras vacinas sendo desenvolvidas, por exemplo, no Instituto Butantan. Existe a possibilidade de se ter 2 vacinas à disposição? Existe, né? Provavelmente entrarão 2 vacinas, pode ser que tenham 2 ou 3 vacinas no mercado. O que ocorre é, assim, isso acaba, como qualquer outro produto também, ficando aquilo que for melhor. Aquilo que apresentar melhor resposta a médio e longo prazo. Então, muito disso, só o tempo mesmo que vai dizer para a gente. Doutor, na sua visão, como o desenvolvimento dessa vacina contribui no combate à dengue? Ela será extremamente importante, né? Quer dizer, à medida que você tiver uma população grande imunizada, mesmo que você não tenha índices excelentes, você começa a reduzir a população exposta e que transmite o vírus. Porque o que acontece hoje, você tem uma população grande que o vírus pica, aquela pessoa está infectada, o mosquito pica, aquela pessoa deixa o vírus ali, aquela pessoa vem um outro mosquito e tal, e você tem uma reação em cadeia. Quando você começa a ter uma população grande, imune, mesmo que não seja 100%, você reduz os índices, a incidência da doença. Isso certamente vai acontecer. Agora, a gente não sabe o comportamento com outras vacinas, né, como é que isso será. Mas isso somente só a partir que for liberado e de acordo com a faixa populacional, assim, a quantidade de pessoas, por exemplo, no país, aqui no caso do Brasil, que estarão imunizadas. E em relação às outras doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti, por exemplo, o Zika vírus, na sua visão, o desenvolvimento da vacina contra a dengue pode abrir portas para o desenvolvimento de outras vacinas? Olha, eu tenho a impressão que os esforços contra o Zika vírus, eles vão precisar, o Brasil realmente poderia dar uma demonstração, né, de capacidade científica, no sentido de identificar o genoma desse vírus todo e por aí afora, mutações e patogênese disso aí tudo, eventualmente até desenvolver uma vacina. Isso é extremamente importante por causa daquilo que nós estamos vivendo, né? O que a gente vive hoje no Brasil é uma falência completa do serviço de saúde pública, isso é atestado de norte a sul. Nós estamos falando de dengue no Brasil agora há 30 anos. E nós não demos conta de controlar o mosquito transmissor. Estamos agora pagando o preço por isso, já pagamos esses anos todos com a dengue, parece que não era nada, estamos pagando agora com o vírus Zika, essa tragédia que é isso aí, né? O aumento dos casos de Guillain-Barré. Então, é muito, muito importante que a gente repense essa questão do controle do mosquito, mas eu não vejo, sinceramente, eu estou desesperançoso com relação a isso, é uma opinião minha do Marcelo. Porque o que a gente vê nas cidades, basta você andar por Bauru, que você vê as pessoas jogando lixo, pondo lixo na rua, e não sei o que, fazendo como se nada disso fosse importante. Quer dizer, a impressão que eu tenho é o seguinte, existe realmente
uma parcela que cabe ao poder público, mas uma parcela que não é nem um pouco menor, que cabe à população. Então, doutor, na sua visão, somente uma vacina seria eficaz no combate ao Zika vírus? Eu tenho convicção que sem a vacina vai ser difícil a gente, pelas demonstrações que nós já demos até agora, né? E pela própria estrutura das nossas cidades. São áreas enormes, sem saneamento, sem esgoto, sem nada, né? Construções feitas de qualquer modo, construções abandonadas, terrenos abandonados. Então a gente vê um descaso de anos, né? E aí é o preço que nós estamos pagando hoje e não é barato. Próximo bloco, você vai ver como crianças com deficiência visual conseguem aprender a ler e a escrever. A mobilização da rede municipal de ensino para atender às necessidades desses alunos foi tema de uma das reportagens do Unesp Notícias. Voltamos com um recado para os profissionais que trabalham com transporte escolar em Bauru. Até o dia 29 deste mês, a Endurb faz o recadastramento dos trabalhadores. As informações com a repórter Kátia Vanzini. Os portadores de alvará do transporte escolar têm até o dia 29 de janeiro para fazerem o recadastramento. Quem não fizer corre o risco de perder o alvará. Eu vou conversar com o Irineu Piotto Júnior, que vai nos dar mais informações. O que é verificado durante a vistoria? Bom dia. Principalmente os itens de segurança, né? Pneus, extintor tem que estar dentro da validade, os vidros não podem abrir mais que 10 centímetros e o cronotacógrafo tem que estar devidamente lacrado. Há uma série de documentos também que devem ser apresentados? Sim, principalmente a CNH em validade, né, do condutor e do proprietário do veículo, o documento do veículo, ele tem que estar com as taxas da prefeitura recolhidas também e apresentar para a gente também uma certidão de multas. Existe algum horário ou dias específicos para fazer esse recadastramento? Sim, de segunda a sexta até o próximo dia 29, das 8h30 às 11h, das 14h às 16h. Ok, obrigado pelas informações. Então, lembrando que o recadastramento é até o dia 29 de janeiro. Se você ficou em dúvida em algum documento, no site da Endurb tem lá a relação de todos os documentos necessários. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. Nós temos mostrado aqui no Unesp Notícias o desafio das escolas em atender crianças com deficiência. É uma aprendizagem constante para professores, funcionários, e a gente foi conhecer as estratégias adotadas pela Rede Municipal de Educação na hora de alfabetizar crianças com deficiência visual. Essa reportagem é um dos destaques de 2015 e nós vamos revê-la agora. Beatriz nasceu prematura de 5 meses. Como sequela, desenvolveu a retinopatia, que a deixou completamente cega. Hoje, aos 11 anos, a estudante maneja com habilidade a máquina de braille. A única dificuldade que tem é com a leitura dos pontos com a ponta dos dedos. Dificuldade que ela tenta superar todos os dias. Essa professora é quem ajuda a Beatriz não apenas a ler e escrever, mas também a desenvolver as atividades que complementam o conteúdo dado em sala de aula. É feito um acompanhamento junto com a professora da sala regular, tá? Então ela passa antes a matéria para que a gente possa adaptar e conversamos junto a necessidade da adaptação ou não da atividade. A cada momento é um ganho, entendeu? Ela já está bem desenvolvida em relação à idade dela e ao conteúdo do braille. A maior dificuldade dela ainda no momento é a questão da textura para ler os pontos, tá? Que não é uma coisa muito simples, que é um pontinho do lado do outro. Na sala de aula, a Beatriz já está bem integrada com os colegas. Enquanto a professora passa os conteúdos, Rita dita para ela que escreve tudo na máquina de braille. E ela tem ainda o apoio da Lívia, uma colega de classe. A gente se ajuda na sala, a gente aprende bastante uma com a outra, a gente fica junto direto, anda junta. Você ajuda a guardar material, a pegar material? Como que você faz com ela? Eu pego junto com a mão dela, daí a gente vai abrindo devagarinho, explicando onde está certinho, e daí a gente pega. A gente teve até um projeto ano passado de leitura, a Pastateca. Eles levavam material para casa, faziam a leitura com os pais e depois eles tinham que registrar em forma de desenho. E a gente começou assim
forçar nada. E partiu deles mesmo, de estarem montando isso e pensando nela. Começaram a usar textura, papel mesmo, né, para estar colando. E eles mesmos falavam, apresentavam e depois mostravam para ela. Então eles iam explicando, conforme ia passando a mão, eles iam explicando o que significava cada partezinha do desenho. A sala de recursos é outro espaço utilizado pela Beatriz. É aqui que a estudante tem acesso a materiais e recursos específicos para a deficiência que tem. A mãe, Elizabeth, acompanha e comemora cada pequena evolução da filha. Ela ganhou mais independência, ela já sabe, ela já está alfabetizada, ela já está independente, ela sabe, ela está se relacionando melhor com os amigos, enfim. Aí ela cresceu demais. E se a barreira da falta de visão já é superada pelo estudante, o difícil mesmo é ela vencer a timidez. Mas a gente até conseguiu fazer com que ela cantasse um trechinho de uma música da cantora predileta dela, Katy Perry. Take me, take me, gonna be a mission. Com pouco mais de um ano e uma visão prejudicada por um problema de nascença, Carlos Eduardo também é atendido pela Educação Municipal Infantil de Bauru. No berçário dessa escola, é estimulado a desenvolver outros sentidos, principalmente o tato e a audição. A ideia é que o menino consiga ser o mais independente possível para quando chegar ao ensino fundamental. Como o Carlos é um bebê ainda, então a gente faz um trabalho de estimulação infantil. A gente faz um trabalho de estimulação nas áreas sensoriais e visando o desenvolvimento global dele mesmo. Tanto na marcha, né, andar, sentar, falar, autonomia na parte de alimentação, de higiene. A gente já vai preparando a criança para que ela possa, no ensino fundamental, ter sucesso na vida acadêmica dele mesmo. E pelo visto, o trabalho tem conseguido bons resultados. Carlos Eduardo é uma criança ativa, simpática e até já sabe onde as professoras guardam a chupeta. Segundo o censo escolar, mais de 690 mil alunos especiais estão matriculados em salas de ensino regular como essa. Alguns deles precisam de equipamentos especiais para acompanhar a aula. É o caso do Matheus, que precisa de uma lupa e de um computador adaptados. Matheus tem baixa visão e com o equipamento que aumenta o tamanho das letras, melhora a leitura. Tende a apresentar temperatura. Como que você fazia antes para ler? A professora passava tudo na lousa para mim. E era muito mais difícil. São medidas simples, mas que trazem grandes benefícios para esses pequenos bauruenses. A gente se encontra amanhã às 6h30 da noite. Até lá, tchau!